João César. Professor, o senhor acha que, antes de eu entrar na outra pergunta aqui, o senhor acha que Datena pode ter ganhado alguns eleitores com essa cadeirada ou perdeu? Essa questão não é uma questão simples. Vamos lá. Para que não haja dúvidas, em primeiro lugar, a cadeirada não se justifica. Em nenhuma circunstância nós podemos justificar a violência física. E apesar de toda a crítica radical que eu faço ao Pablo Marçal, eu fico feliz em saber que não houve nenhuma consequência grave para o candidato e que ele já retomou sua campanha. Aliás, ele não parou nem um minuto sequer. Ele da ambulância ao hospital, ele continuou postando mensagens, uma mensagem curiosíssima, em que ele fez uma espécie de tríptico com uma imagem, um post com 3 imagens. Em cima, o Donald Trump, depois de ter recebido um tiro. Embaixo, a facada do Jair Messias Bolsonaro. No centro, a imagem central, a cadeirada do Datena. O que é uma imagem bastante... Podemos falar dessa imagem um pouco? Pode falar. Pode sim. Isso é bem importante. Porque essa é uma estrutura que remete a um dos mais consagrados modelos das artes plásticas do Ocidente, que é o chamado tríptico, que é muito utilizado em arte religiosa e que funciona assim. São 3 painéis, há um painel central fixo, 2 painéis laterais móveis que muitas vezes se fecham sobre o painel central. É uma estrutura muito comum na arte religiosa e forma uma narrativa. Os 3 painéis juntos, as 3 imagens, formam uma narrativa cujo eixo, claro, é o painel central. Agora veja o que eu falei. O Pablo Marçal, logo depois do incidente, publicou uma postagem no Instagram em que havia a estrutura do tríptico, 3 imagens. Em cima, Donald Trump. Embaixo, Jair Bolsonaro. No centro, portanto, a imagem mais importante, a cadeirada do José Luiz Datena. Agora, façamos uma comparação básica. É completamente inadequada a comparação entre um tiro, uma facada e uma cadeirada. Chega a ser algo risível essa comparação, mas não apenas isto. Ele se colocou como o acontecimento mais perigoso, mais prejudicial e o acontecimento central dos 3. Ele considera que a cadeirada do Datena é mais importante que a facada do Jair Messias Bolsonaro e o atentado ao Donald Trump. Isso mostra um pouco a estrutura da qual trabalha o Pablo Marçal. Essa estrutura profundamente narcísica, ao ponto de uma megalomania que é muito perigosa para um político. Então, em nenhuma circunstância apoiar a violência física. Isso é bem importante que se diga. Mas vou voltar à observação que o senhor fez antes. A violência que o Pablo Marçal incita o tempo todo, ela é tão grave quanto a violência física, porque ela é uma violência contínua, ela é psicológica, ela procura minar o outro, ela procura desmoralizar a todos. É como se em qualquer ambiente apenas ele tivesse voz, apenas ele tivesse vez. Ele precisa necessariamente destruir a todos os outros que estão ao seu alcance. A minha impressão é que o que essa pesquisa ainda não revela é um problema que isso vai causar na campanha do Pablo Marçal. Veja, a rejeição do Pablo Marçal supera, na cidade de São Paulo, que é tradicionalmente antipetista, a rejeição ao Boulos. A rejeição ao Pablo Marçal, creio, tende a aumentar. Porque, vejamos este episódio. Então, já condenamos a violência física para que não haja mal entendidos, mas vejamos o episódio. O Pablo Marçal se apresenta o tempo todo como um autêntico líder desse movimento Red Pill, esse movimento de afirmação da virilidade, esse movimento da afirmação do homem macho, másculo, viril. Ele já afirmou em ocasiões que ele já brigou com um tubarão no mar, que ele resolveu o pane de um helicóptero no ar, e o piloto em pânico, ele resolveu a pane, claro. Ele já deu mata-leão no próprio, ou seja, no Rei das Selvas. Quer dizer, não há nada que o Pablo Marçal já não tenha feito, segundo ele. Naquela cena, dentro desse espírito que ele propaga, de que eu posso, eu faço, eu sou, ele fica muito mal nessa cena. Porque o Datena telegrafa, ele primeiro que ele incita a violência, ele diz, no debate anterior, o Datena, nem Datena, o Datena disse que me daria um tapa, ele nem é homem para isso. O Datena reage, pega uma cadeira. O Datena é um homem de 70 anos. O Datena caminha, não caminha rapidamente.
O Pablo Marçal tem tempo, vamos ver a cena, o Pablo Marçal tem tempo de se virar, olhar, ele se aproximar, há muito tempo nesta cena, você percebe o que eu estou dizendo? O Pablo Marçal vê que ele saiu do lugar, vê que ele pegou a cadeira, o Pablo Marçal se vira em direção a ele, bastaria que o Pablo Marçal desse um passo para o lado, o Pablo Marçal fica parado e o Pablo Marçal diz para ele, vai! Então o Datena o agride. Logo depois, ele vai para a ambulância, passa a noite no hospital. Mas na cena filmada pela Mônica Bergamo, que vocês mostraram muito bem aqui, o Pablo Marçal se levantou, pegou uma cadeira, desafiou o Datena para continuar brigando. O Datena pega outra cadeira, a cena continua. Então, o que eu estou dizendo é que esta cena vai circular. Veja, esta cadeira que caiu no chão foi a cadeira que o Pablo Marçal pegou. O Pablo Marçal aqui está desafiando o Datena para continuar. O Datena tenta pegar uma cadeira, o Ricardo Nunes não deixa. Isto é, entre esta cena e ele deitado na ambulância com os olhos fechados ou no hospital, é absolutamente incoerente. Não ficaria surpreso, não afirme que acontecerá. Eu não ficaria surpreso se o resultado desta cena for mais positivo para o Datena do que será para o Pablo Marçal e que será mais negativo para o Pablo Marçal do que para o Datena. Porque o que ficou claro nesta ocasião é que o Pablo Marçal é muito bom de oratória, não necessariamente de ação. Professor, uma delícia de